Saúde a todos com a paz do Senhor. Então nós vamos refletir o Natal na visão do ancião. E esse ancião a que se refere aí, o título da reflexão de hoje é Simeão, né? Então já convido vocês a gente abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, né? Lucas, capítulo 2. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Lucas 2, 25. Diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo. E, quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com eles o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, a luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. E estavam o pai e a mãe do menino admirados do que ele se dizia. Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Eu gostaria de aproveitar que nós estamos já aqui de pé, gostaria de ler também um trecho que fala, gostaria de meditar também esta noite, não só sobre Simeão, mas aprove também o Senhor me levar a gente meditar um pouco sobre Zacarias, tá? Então, vamos para o capítulo 1. Aí, só vira a página aí para o capítulo 1 de Lucas. A partir do versículo 5, né? 1, 5. Que vai dizer assim: Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Israel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém o anjo, Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João.
em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: como saberei disto? Pois eu sou velho, minha mulher avança em dias. Respondeu-lhe o anjo: eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Todavia ficarás mudo, não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se. Portanto, não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Obrigado, Senhor. Mais uma vez oramos diante de Ti, pedimos a Tua direção, pedimos esta noite seja um dia, uma noite que possamos colher mais dos Teus mistérios, das Tuas revelações, da Tua palavra, que nos enriquece e nos ajuda a nos corrigir, nos ajuda a nos aproximar mais de Ti, e nos ajuda a compreender tão grande salvação que há em Teu Filho amado Jesus. Assim te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus, amém. Podemos sentar. Graças a Deus, né? Caros, gostaria de falar também do ancião Zacarias, né? Acho que é importante a gente falar um pouco sobre Zacarias, porque ocorreu ali a história de Zacarias, uns 6 meses antes de Maria ficar grávida pelo Espírito Santo. Então, meio que a história de Zacarias estava ali no período do nascimento, tudo acontecendo ali naquele período da vinda do Filho de Deus, né? Então, a história de Zacarias também falou muito no meu coração para a gente meditar hoje. Eu tive a oportunidade de começar a ler já um livro, e de repente, me lembro que eu fiz uma viagem no sul e eu me lembro de ter assistido um culto a uma igreja batista enorme, e naquele dia o pastor apresentou esse livro, fazendo uma propaganda. A igreja batista tem esse hábito de quase todo culto eles trazem um livro assim para encorajar a igreja, né? Diferente um pouco do que eu comecei a fazer aqui, né, com a nossa biblioteca, porque lá eles quando apresentam um livro, se trata de um livro que acabou de ser lançado, coisas assim, né? Livros novos, né? Enquanto a gente está encorajando a igreja a também ler livros muito bons que já foram publicados há muito tempo, né? Mas esse livro se chama Os Personagens ao Redor da Manjedoura, de Tom Huston. Gente, o livro é excelente, viu? É um livro de muita pesquisa e fala de coisas, né? Grandes revelações de Deus. Então, encorajo também que puder, Os Personagens ao Redor da Manjedoura. Mas eu gostaria de refletir um pouco sobre Zacarias, antes da gente falar de Simeão, tá? E olha só, Zacarias era um sacerdote da época, mas ele era um sacerdote de muita idade já. Provavelmente ele tinha mais idade do que o próprio rei Herodes, o grande, né? Tanto ele como Isabel eram de avançada idade. Os sacerdotes, eles tinham já como ofício irem ter pelo menos 3 vezes ao ano no templo, para ajudar na organização das festas. E ainda teria que ir mais 2 vezes para preparar que ele chamava de Semana das Tarefas Especiais.
Diz o texto que ele é da ordem de Abias. Segundo os estudiosos, naquela época, só a ordem de Abias tinha pelo menos uns 800 sacerdotes. E o total de sacerdotes que havia na Judéia naquela época era em torno de 2.000 sacerdotes. Só para você ter uma ideia de que a possibilidade de que um sacerdote fosse sorteado para entrar no templo, né? E fazer as orações e acender o incenso, era muito remota, né? Era uma coisa muito rara, difícil, né? Porque isso era uma vez por ano, olha só. Então, os conhecidos de terem cumprido essa tarefa eram conhecidos, né? Rapidamente você conhecia, porque era um por ano, né? Então, mas havia muitas tarefas a serem feitas no templo. Tanto é que quando o sacerdote iria, ele não voltava para casa até que ele cumprisse todo o seu ofício. Tanto é que o texto diz que, no final do texto, a gente leu aqui, que no versículo 23, que sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Ele não voltava para casa, quando ele ia. A gente não tem ideia se Isabel ficava em casa, né, e nesse tempo ia só o esposo. A impressão é que sim, eu não tenho essa informação, mas provavelmente sim, né? Não sei. Mas isso é um detalhe aqui que... Bem, então, olha só, eles eram muito velhos. Provavelmente ele nem pensava mais nesse sorteio. E outra coisa, nós sabemos que a oração dele, já fazia tanto tempo que ele orava, que ele também, é como você já está no final do seu ofício, você já não quer estar na proeminência, né? Talvez esteja numa atividade menor, né? Era isso que acontecia com Zacarias. Só que, no momento em que ele vai para um desses ofícios, lá é que ele sabe que ele caiu no sorteio para ter que estar muito mais indumentado e preparado para poder fazer esse ofício. E olha só, o sacerdote ele tinha que ter tanta consciência do seu estado de santidade, porque se ele não tivesse, ele começaria logo a tremer, de medo, né? Porque provavelmente ele não retornaria, depois que fizesse lá a oração dele. Em geral, ele poderia morrer lá mesmo. Tanto é que eles amarravam a corda para, se for o caso, se o homem, né, morresse lá, eles puderem puxar o homem de lá de dentro para fora, né? Então o sacerdote amarrava uma corda no sacerdote. Então o sacerdote tinha que estar consciente da sua santidade. Mas provavelmente, irmãos, Zacarias estava tranquilo. O texto diz, aqui, no versículo 6, quando fala de Zacarias e Isabel, do capítulo 1, versículo 6, que ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Será que Deus não havia feito uma escolha certa, né, para aquele que viria a ser os pais do precursor, aquele que viria, né, aplainar os caminhos para a vinda do Senhor, né? Que seria João Batista? Mas isso nos traz já uma reflexão, né? Será que em todo o ofício que nós pudéssemos ser responsáveis hoje, na casa de Deus, tivesse o grau de exigência que haveria para o sacerdote, de ter que desempenhar o seu ofício em plena consagração e santidade diante de Deus, sob pena de que, se não você estiver preparado, a sua vida está em jogo? Já pensou em refletir sobre isso, né? Nós estamos em plena santidade para fazer bem o trabalho que o Senhor nos pede, ou não, né? Claro que nós somos pecadores, estamos sujeitos a erros, né? Mas a questão é, se nós estamos refletindo a ponto de estarmos sempre preparados para reprimir o pecado, o mal, reprimir, né, as
ofertas do inimigo. E onde quer que seja o tempo e a hora e o lugar, a gente está preocupado em ter uma vida totalmente, justa e totalmente entregue nas mãos de Deus. Essa era a vida de Zacarias, pelo que o texto diz. Então, Zacarias teve essa... a gente sabe que eles provavelmente sofreram muito pelo tempo que eles oraram, E sabíamos também de quanto naquela época os judeus eram discriminados por não terem filhos. Mas diz o texto que eles eram fiéis, e justos diante de Deus. Bem, então o grande momento de Zacarias aconteceu. E ele, naquela época, irmãos, havia também o que muito acontece hoje. Por exemplo, Herodes, ele queria tanto a simpatia do povo, que ele investiu e gastou muito para fazer um templo suntuoso. E diz os estudiosos que ele fazia de tudo para agradar essa classe dos sacerdotes, para ter os sacerdotes junto com ele. Tanto é que dizem os registros, que ele chegou a preparar 1000 sacerdotes no ofício de pedreiro, para poder fazer todos os reparos e construções no templo, porque o sacerdote poderia fazer esse trabalho em todos os espaços do templo, sem que pudesse haver qualquer sacrilégio, Uma pessoa que não era sacerdote está trabalhando lá no santo, no lugar santo, Mas se fosse um sacerdote, ficava mais tranquilo, Então ele treinava os sacerdotes para o ofício da construção. Então provavelmente Zacarias fez a oração diante de Deus, ninguém sabe, sobre esse estado de santidade, porque ele estava para adentrar, ao templo, e ele, provavelmente ele fez esse exame, como esse exame que nós fazemos quando a gente celebra aqui a ceia do Senhor, que o texto pede para a gente fazer, examine-se a si mesmo, e veja como você está diante de Deus. E se você não estiver bem, que você confesse, se arrependa e participe da ceia, Então provavelmente era uma atitude exigida pelo sacerdote, examinar-se naquele momento, para que ele pudesse entrar plenamente, com o coração plenamente tranquilo, nas mãos de Deus. Bem, feito isso, ele foi cumprir o seu ofício. O fato é que quando ele chegou lá, diz o texto, que de logo à sua direita apareceu um anjo, diz o texto. Um anjo apareceu, e ele se turbou quando viu, Turbou-se, versículo 12 do capítulo 1. E apoderou-se dele um temor. Irmãos, olha, naquela época, já fazia pelo menos, era o período do silêncio, já fazia mais de 300 anos que não se ouvia uma profecia, que não se ouvia falar que Deus havia falado audivelmente com alguém. Então, apesar de naquela época, o povo já vivia muito mais longe da idolatria do que lá no Antigo Testamento, antes do povo ir para o cativeiro. Então o povo já havia reconstruído o templo pela segunda vez, e Herodes havia reconstruído e reformado ele pela terceira, vamos dizer assim, E Zacarias teve essa visão. Imagine o que deve ter acontecido com o coração de Zacarias. Eu confesso a você que nos tempos de hoje, eu acho que, como crente, só em pensar numa cena como essa, eu acho que eu desmaiaria na hora, irmão, sabia? Provavelmente acordaria no outro dia. Mas, o fato é que Zacarias, ele ainda continuou, bem, digamos assim, ele teve um grande temor, diz o texto, mas o anjo percebeu isso, como em todas as vezes em que uma visão sobrenatural aconteceu com o Filho de Deus, o texto faz questão de dizer que o anjo, ou o próprio Deus,
né, percebeu o temor, e de imediato o que o anjo diz é: não temas. Teve a preocupação com Zacarias. E a primeira coisa que ele disse é: tua oração foi ouvida. Esse é um ponto importante que a gente precisa anotar aqui agora, viu? Que vai ser o ponto da nossa meditação de Zacarias. A sua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará um filho, a quem te darás o nome de João. Imagine que ele estava processando isso na sua mente. Rapaz, já sofri tanto na minha vida, né? Fui tão desprezado por não ter filho, né, irmão? Passei tanto sofrimento. Imagine naquela época, as pessoas eram discriminadas, irmãos, por isso. Aí agora, por que não foi lá atrás, né? Eu vou pensando aqui como se fosse eu, sabe? Senhor, por que não foi logo lá atrás, Senhor, né? Por que eu tive que passar por tudo que eu passei? Mas a quem temos o nosso coração. Vamos falar mais um pouco sobre isso depois. Mas aí, enquanto ele estava processando isso, ele ouvia algo mais do anjo. Foi que o anjo disse em seguida: em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. De repente ele estava pensando: mas Deus, será que Ele só quer me revelar que vai atender a oração, mas tem algo mais? Bastava alguém ter sido usado por Deus e dizer: Zacarias, Deus vai te dar um filho, acabou de me falar, né? E pronto, né? Mas não, o anjo disse mais, disse que ele vai ser motivo de alegria e muitos se regozijarão. Por que muitos, né? Tem algo mais? Talvez ele tivesse pensado um pouco sobre isso. Aí ele disse, o anjo, continuou: ele será grande diante do Senhor. Ele deve ter pensado, né? Grande? O que quer dizer isso? Um grande homem sábio? Será alguém poderoso em feitos? Será um rei? Será alguém que será lembrado das próximas gerações? E meu nome também será lembrado por causa dele, né? Não vai ser só um filho que eu esperava e o Senhor resolveu me dar, né? Ele vai ser diferente, é isso? Então, olha só, eu estou imaginando o que pode ter borbulhado na cabeça de Zacarias. A Bíblia não diz que isso aconteceu, tá certo? Eu estou supondo, imaginando que até mais coisas pode ter, nesse momento, aparecido na mente de Zacarias. Mas enquanto ele pensava isso, ele ainda disse mais um anjo: não beberá vinho nem bebida forte. Aí Zacarias, sobre isso, ele já sabia dessas coisas. Ele deve ter pensado: ele vai ser nazireu. Tá certo? Será que ele vai ser como Sansão? Meu filho será como Sansão, então? Será grande? Será forte? Ainda vai me ajudar nos meus trabalhos, né? Eu que estou velho já, né? Pode ter pensado isso, Zacarias. E o anjo ainda não falou, não tinha terminado de falar. Ele será cheio do Espírito Santo já do ventre materno. Cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Eu fico imaginando se Zacarias realmente entendia o que significa converteria. Será que ele entendia que seria somente filhos que estavam distantes dos pais, iriam depois se reconciliar, iriam se aproximar, haveria perdão entre as pessoas? Ou será que é algo mais? Ou seria a própria aproximação dele com Zacarias, porque ele haveria de nascer agora, e Zacarias já estava próximo da morte, ele já estava muito velho, né? Mas poderia ser essa. E irá diante do Senhor, e disse mais, depois que ele pensou isso, o anjo ainda disse mais: e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias. Aí, provavelmente, Zacarias também sabia o que significava isso. Ele disse: ele será o segundo Elias? Aquele que Malaquias falou no seu livro?
Então quer dizer que ele vai ser o precursor do Messias, aquele que vai ser rei eternamente? Então, dava para Zacarias, como sacerdote, que conhecia bem a lei, e sendo ele um homem justo, ele deveria ser um homem aplicado com as sagradas letras. Então ele sabia que isso estava no livro de Malaquias. Ele seria o precursor, o segundo Elias. Então ele estava começando a ver a grandeza desse menino, que seria chamado de João. Então a gente começa a ver aqui, que o Messias começa a se encaixar na história de Zacarias aqui nesse momento. E Zacarias perfeito, o Salvador é esse que vai salvar a humanidade, vai salvar todos, né? Vai salvar o povo. Claro, havia uma compreensão muito forte de que ele viria para salvar o povo judeu. E também havia uma compreensão de salvação meio restrita, né? Que poderia ser a salvação, quer dizer, o fim do domínio dos judeus pelos romanos, né? Isso seria uma espécie de salvação. Então perguntou Zacarias ao anjo, mas aí olha só, aqui nesse momento a gente tem que refletir essa situação que se encontrou Zacarias. Depois de tudo isso que o anjo falou, era tanta coisa para processar, irmãos, era tanta informação, né, na cabeça dele. Zacarias respondeu muito rápido, irmãos. Quantas vezes Deus está falando com a gente, e a gente está dando respostas muito rápidas para Deus, sem refletir o que Deus está falando. Porque Zacarias falou muito rápido, ele disse, como saberei isto? Como saberei? O anjo já tinha dito que ia acontecer. Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Essa resposta, irmão, essa resposta, não foi uma resposta semelhante à de Maria. Se a gente for lá ver o texto de Maria, talvez não tenha sido tão diferente, né? Mas aqui, houve por trás dessa resposta um pecado enorme da parte de Zacarias. Porque ele não raciocinou tudo o que havia recebido. Tanto privilégio que havia recaído sobre a vida dele, de ser escolhido por Deus para uma grande tarefa, ele iria ser o pai daquele que seria o precursor do Messias. O filho dele seria grande aos olhos de Deus, seria nazireu, seria o segundo Elias. Então era muito privilégio. Mas Zacarias respondeu como quem fala rapidamente, não pensa, fala mais do que pensa, do que escuta. A gente conhece muito bem o texto da carta de Tiago, né? Que diz que seja apressado em ouvir, mas seja mais calmo no falar, seja mais sábio no falar. Se apressou em falar demais o Zacarias, depois de tantas coisas que Deus havia dito para ele. De vez em quando Deus está falando grandes coisas para nós, e somos apressados em falar. Não deve ser comigo não. Fala com o Auri, que ele está dando umas aulas na escola aí, muito bem. Chama o homem aí. Não, comigo não, né? Estou dando só um exemplo aqui do que poderia acontecer. Mas, de vez em quando a gente pode estar recebendo um ofício de Deus e estar questionando a Deus rapidamente, sem raciocinar o que Deus está falando. Né? Mas, Zacarias, a gente também não pode fazer uma crítica, como se a gente pudesse ser capaz de estar numa situação mais santa do que a de Zacarias, né? A gente tem que ter muito cuidado também. Zacarias, provavelmente, irmãos, ele passou décadas orando. É possível, ele era avançado de idade. Em geral, os casamentos aconteciam muito na juventude. Então, eles já vinham orando há muito tempo por esse filho.
Imagine a quantidade de discriminações que ele passou, principalmente Isabel, porque naquela época a culpa caía sobre a mulher e não sobre o homem. Hoje nós sabemos que a ciência identifica quem está com o problema, se é ele, se é ela, né? Naquela época disse, Isabel era estéril. O próprio Lucas, um homem estudioso, escreveu na Bíblia que Isabel era estéril. Será que eles tinham certeza que Isabel era estéril? Mas assim, em geral era uma palavra estéril para dizer que os dois não estavam estéreis, vamos dizer assim, né? Mas o problema era só com Isabel? Do ponto de vista, nós não temos certeza sobre isso, né? Nós sabemos que hoje, do ponto de vista do corpo humano, às vezes o problema está no homem, não na mulher. Mas naquela época a mulher cairia sempre a culpa sobre a mulher. Tinha alguma maldição nela, na família, né? É difícil alguém pensar assim, rapaz, será que o Zacarias, né, está cumprindo seu papel direito, né? Uma crítica desse tipo, né? Mas era difícil naquela época, porque havia uma discriminação muito grande com a mulher. Mas provavelmente Zacarias enfrentou o sofrimento junto com ela. Bem, uma coisa interessante sobre a vida de Zacarias, ele certamente sofreu muito com isso, irmãos. E ele pode ter, justamente nesse momento, apesar das grandes coisas que ele ouviu, ele pensar, mas por que não, né, ele poderia estar pensando lá no seu dia, por que não foi antes, Senhor? Por que eu tive que sofrer tanto com isso? Né? Por que esse menino não veio lá atrás, mas o momento dele vir era agora, né? Às vezes as nossas orações não são ouvidas, irmãos, porque tem um momento de Deus. Mas Deus deu muito mais a nós, como dádiva, do que qualquer motivo que haja em nossas orações. Porque Ele nos deu Jesus Cristo. E nos deu a salvação dEle. Qualquer outra coisa que venhamos a pedir ao Senhor, será menor do que isso. Será que, digamos que você já está numa tenra idade, mas Senhor, quando eu orei, querendo músculo, na juventude, agora, o Senhor quer me dar, eu já estou assim, já não estou nem com vontade de fazer essas atividades agora, se fosse naquela época, né? Que todo mundo ia ver com o filho nos braços, todo mundo ia se alegrar comigo, mas agora, né? E quanto tempo eu vou usufruir desse menino, né? Minha morte já deve estar se aproximando. Ele deve ter motivo para ficar muito zangado com Deus, irmãos. E muitas vezes nós ficamos zangados pelas nossas orações que não são atendidas, mas sabemos que elas foram ouvidas. Elas foram ouvidas por Deus, as nossas orações. Mas Deus pode não tê-las atendido por N razões que estão acima da nossa compreensão, porque os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. E nós devemos meditar em relação a isso, pelo fato de que hoje, no meu grau de maturidade cristã, eu reconheço, irmãos, de que muitas orações que fiz, e posso dizer que muitas delas a fiz aqui, em alguns espaços aqui por perto, porque já estou há 19 anos aqui, e eu sei que as fiz por questões que não eram tão importantes assim. E até por questões de infantilidade, muitas orações eu pedi. E eu posso dizer que bom que o Senhor não as atendeu. Elas não teriam sido boas para mim mesmo. Quantas orações que nós temos feito, a gente pode ter consciência, de fato, que Deus não as atendeu, mas poder dizer que bom que Deus não as atendeu. Porque também pode ser que nós tenhamos feito essas orações para o nosso próprio deleite, né, como diz a carta de Tiago. Porque se assim foi, que bom que o Senhor também não as atendeu. Pode ser também que nós temos orações realmente corretas diante de Deus, mas Deus pode não tê-las atendido por razões que a gente não chegou a compreender ainda, porque pode ser que haja um momento certo para que isso aconteça.
e também o Filho do Senhor, ele viria diante de coisas grandiosas que Deus gostaria de fazer. E os homens, tidos como sábios, iriam se envergonhar disso, de coisas grandes que o Senhor fazia. Então Deus escolheu um casal em idade avançada, onde eram desprezados pela sociedade, para serem justamente aqueles que seriam o pai daquele que viria fazer os caminhos tortos ficarem estreitos para que o Senhor pudesse passar, né? Então, a gente tem que ter a vida e esse testemunho de Zacarias, que ocorreu também próximo ao nascimento de Jesus, para a gente meditar muito sobre isso, sobre as nossas orações. E certamente, Zacarias, ele devia estar com muito peso desse todo o tempo, apesar e provavelmente ele poderia ter ficado muito mais zangado diante de Deus, né? Mas ele só meio que, será que você está falando certo? Você está dando o recado direito? Olha aí o que você anotou quando recebeu de 2, olha na tua tabuinha ainda. Ele devia estar falando com o anjo, né? Não, vê de novo aí o que você está dizendo aí, foi isso que Deus disse mesmo, né? Ou seja, imagina o anjo que ficou, rapaz, está dizendo que eu não estou falando a verdade? O anjo tinha tudo para ficar zangado, né? Aí o anjo disse, rapaz, você não vai falar a partir de agora, né? Porque pediu para ele checar a tabuinha para saber se era aquilo mesmo, né? Ó, presta atenção aqui, ele disse, será isto mesmo? Duvidou do anjo, foi? Entendeu? Ele devia estar zangado, mas era um homem santo, era um homem justo. Então isso foi suficiente para ele não dizer mais do que isso. Já foi grave, mas poderia ter sido muito mais grave, irmãos. Às vezes, a nossa falta de domínio próprio nos afasta muito de Deus. Aqui, Zacarias perdeu só a voz, viu? Ele podia ter perdido tudo. Deus já poderia ter escolhido o outro. Mas Deus preparou esse homem para ficar firme. Não vai perder só a voz. É um homem bom, né? Então, esse testemunho de João, e provavelmente ele pecou por duvidar daquilo que Deus estava falando que ia fazer, né? Esse foi o pecado de Zacarias, mas o Senhor teve misericórdia da vida dele, né? E deu-lhe a voz para ele poder dizer grandes coisas depois do nascimento de João Batista, que não vai ser o momento agora falar sobre isso, porque a gente está falando aqui do Natal, né? E a gente vai pular agora para Simeão, que já está, para ver se a gente conversa um pouco mais sobre Simeão. Simeão, mano, um conto, Simeão, diz o texto aqui, né? Capítulo 2, a partir do versículo 25, que Simeão havia recebido de Deus essa promessa, de que ele não experimentaria a morte, antes de ver a salvação, né? Imagine você um dia em suas orações, você ou tem uma visão, ou quem sabe um anjo apareceu. A Bíblia não disse que foi um anjo que apareceu a Simeão, mas há contos também relatados de que ele poderia ter recebido também, mas a Bíblia não fala, nem nas pesquisas de Lucas diz que um anjo apareceu a ele, mas diz que foi revelado, né, pelo Espírito Santo, que ele não passaria pela morte. Então, ele entrou no templo, e interessante como são as coisas de Deus. Simeão tinha essa revelação, mas no dia em que Jesus iria ao templo, diz que o Espírito Santo o conduziu também naquele dia. Então saiba que Deus está falando conosco, e nos dias em que nós seremos usados, Deus vai confirmar isso, irmãos. Ou seja, Deus nos diz algo, mas não deixa a gente entregue nas nossas, né, preocupações, a ponto até de esquecer o que Deus falou. Deus está sempre confirmando aquilo que Ele falou antes. Então diz aqui o texto, que naquele dia também o Espírito Santo falou com ele, como quem diz, como quem acordou ele, disse assim, Simeão, é hoje, Simeão. Te preparas que é hoje aquilo que eu venho falando.
Irmãos, imagine que reis, profetas, queriam estar no lugar de Simeão, de ter nos seus braços a salvação de Deus, aquele que seria rei eternamente, como uma criança. Quantos talvez pudessem ter desejado o que Deus entregou nas mãos de Simeão? Então, e aí, vem mais, Simeão o tomou nos braços. Olha, o Senhor disse para Simeão, que ele não passaria pela morte antes de ver. Mas será que o texto está dizendo que, olha, depois que você vê, você morrerá, né? O texto não diz isso, né? O texto só diz que até o dia em que ele está escolhido para ver a salvação, até aquele dia ele estará vivo. Pode até ser que ele viva mais. Mas, como é que ele faz a oração dele, Simeão? Ele diz assim, Senhor, podes despedir em paz o teu servo. A primeira coisa que ele fala. Mas, Deus não disse que ia levá-lo ele de imediatamente. Tem uma coisa nessa declaração de Simeão, ele diz duas coisas tremendas. Primeiro, a vida que pode ter o sabor maior que a gente possa imaginar, de continuar vivendo e se deleitando com o fato de viver e de respirar, ele estava abdicando disso, mesmo que Deus não tenha dito que ele ia morrer imediatamente. Ele disse, Senhor, pode se despedir, ou seja, estou feliz se eu não viver a partir de agora, porque ele poderia ter pulado essa parte aí. Então deixa o Senhor dizer quando é que eu vou, né? Ele disse que eu não ia morrer antes, mas pode ser que eu viva muito ainda, né? Mas ele assumiu dizer, podes me levar. Imagine que ele já viveu sempre preparado, em santidade, assim como Zacarias, para o dia que isso acontecer. Então ele não podia estar um dia, não, hoje eu vou fazer umas brincadeiras, né? Vou fazer. Não, ele não tinha isso, porque ele tinha que estar preparado. Deus não falou que dia ele iria ter o Salvador nos seus braços. Mas Deus diz algo semelhante a nós todos hoje. Ele diz que um dia nós iremos até os céus, nos encontrar com o Senhor, ou quem sabe a gente será chamado dos túmulos para se encontrar com o Senhor. Né? Um dia ele virá, mas o Senhor também não disse que dia é esse. Será que nós estamos levando uma vida tal, esperando esse dia, dizendo, qualquer que dia for, eu estarei preparado para me encontrar com o meu Senhor, né? Simeão, eu estou preparado para receber nos meus braços a salvação de Deus. Então a gente pode se ver na situação de Simeão. Né? Depois ele diz, e outra coisa que ele declarou, não só que ele abdicava de viver, mas que ele não tinha mais o temor da morte. Não tinha mais. Ele estava alegre para morrer, irmãos. Quem de nós pode dizer que está alegre para morrer? Porque são duas coisas, parece que simultâneas, mas uma coisa é tão forte quanto a outra. Você está abdicando de viver e se alegrar ainda com isso, e ao mesmo tempo você não tem mais o temor da morte. E isso também são sentimentos que precisam estar no coração do crente. E precisamos nos preparar para isso. Para ter esse mesmo sentimento de Simeão, né? E ele diz mais, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Então a salvação é essa coisa mais preciosa, que depois disso, você está totalmente nas mãos de Deus, e o Senhor decide o que fazer. A salvação é tudo. E olha que a salvação, que ele diz, vamos ver o que é que ele diz da salvação. Esse Simeão teve uma revelação que a gente ainda não havia visto, nem nos outros evangelhos, que vai dizer que salvação é essa? A qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios
e para a glória do teu povo de Israel. Versículos 31 e 32. Então, foi revelado a Simeão que a salvação era para toda a humanidade. O povo judeu, que era o povo de Israel, e os gentios, todos os demais povos e nações. A salvação era para todos. Não era a salvação do judeu do ponto de vista da salvação, ou seja, da escravidão que eles viviam debaixo do domínio romano. Era a salvação de toda a humanidade. E foi mais algo dito por revelação especificamente para Simeão. Então, foi mais do que tu vai ver a salvação em teus braços antes que a morte te venha. Foi mais do que isso. Deus falou muito mais para ele. E o que Deus falou está aqui refletido nesta oração. Para que o pai e a mãe do menino recebessem coisas do que significava que iria acontecer com este menino Jesus. E Simeão abençoou e disse a Maria, mãe do menino: eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para o levantamento de muitos. E isso está falando de coisas que depois a gente vê nas cartas de Paulo e de Pedro, irmãos. Que ele vai ser a pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram. É ao mesmo tempo a pedra que é fundamento de tudo, mas para aqueles que estavam em pecado, para aqueles que não receberam a Jesus, ela se tornou uma pedra de tropeço. O mesmo Jesus ia ser salvação para muitos, mas o texto aqui diz que ele será ruína, no sentido de que aqueles que não recebessem a Jesus e tentarão ir contra ele, tentando pegar ele em contradição, tentando desprezá-lo, ignorá-lo, difamá-lo, essa pedra se voltaria para eles como uma pedra de tropeço. É o que diz a revelação de Simeão, irmãos. Simeão falou isso. Percebe como Simeão tinha tanta coisa com ele guardada? Eram coisas grandes, não eram coisas pequenas. Devia ser um homem muito devotado a Deus, à oração, à consagração, a estar sempre nos caminhos do Senhor, né? nas atividades e ofícios do templo. Era um homem que vivia para Deus, para ter recebido tantas coisas. E ele disse mais. E ele diz algo para a mãe de Jesus. Eu não sei se você já percebeu isso no texto. Ele diz especial, como quem chega no ouvido, ninguém sabe exatamente como ele disse. Ele chama Maria para dizer: também uma espada traspassará a tua própria alma. Olha só, ele estava falando de coisas que Jesus falou para os discípulos diversas vezes, e os discípulos pareciam que não queriam ou não entendiam o que ele estava falando. Mas Simeão já sabia que Jesus iria passar por um grande calvário. Ele ia ser desprezado, ele ia sofrer, ele ia ser crucificado, ele ia ser morto de uma morte terrível. E a mãe haveria de presenciar tudo isso. Era isso que Simeão estava dizendo para ela. Percebeu coisas grandes que Deus revelou para Simeão, para esse homem? Né? Simeão falou grandes coisas para Maria, para José, para aqueles que estavam ali, né? E para finalizar, a gente já está finalizando, já passei, estou quase no final. Ainda há um trecho interessante sobre essa profetisa Ana, que está lá a partir do verso 36 do capítulo 2. Ela também é uma mulher de avançada idade. Ela poderia ser a terceira anciã da nossa administração. E há uma coisa interessante, no breve relato sobre ela, de também ela é uma mulher tão dedicada, desde cedo, porque ela ficou viúva cedo,
E ela tinha uma vida tão dedicada como a de Simeão, como a de Zacarias, para as coisas de Deus. Essas 3 pessoas que Deus segurou com a sua mão forte para estarem presentes nesse tempo, para dizer o quanto Deus, Ele honra aqueles que estiveram, totalmente voltados para Ele e colocaram suas vidas totalmente a serviço do Senhor. Mas uma coisa interessante que foi falado sobre ela, é que ela era profetisa. Ela era da tribo de Asher. E a tribo de Asher era a tribo que ocupou a região lá da Galiléia, viu? Então, ela era profetisa, nós podemos concluir e dizer, só com o relato aqui, que ela era chamada profetisa da Galiléia. Mais um detalhe que Deus fez questão de estar registrado nas Escrituras, para se contrapor a muitos comentários sobre Jesus, de que diz assim, e acaso um profeta virá da Galiléia? Acaso alguma coisa boa, dita até por um discípulo, virá da Galiléia? Mas um pouco antes do nascimento desse menino, Deus levanta uma profetisa de onde, irmão? Da Galiléia, viu? Ana, viu? São detalhes belíssimos da palavra, para que o homem se vergonhe. E Deus já sabia do que havia na mente deles, no coração deles, quando eles presenciassem as palavras de Jesus sendo ditas naqueles desertos, naqueles lugares, para dizer que ele não era ninguém. Então essas 3 pessoas nos ensinam grandes lições, irmãos. Possamos rever. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, Os Personagens ao Redor da Manjedoura, tem muito mais personagens que o pastor poderia ter colocado aí, porque tem mais personagens, a gente está colocando vários deles nesse tempo aqui, tem até um rei aqui chamado Augusto, também aqui na história. Mas vamos ficar de pé, nós já temos muito que agradecer ao Senhor. Eu já peço aqui os homens de Deus para estarem aqui para a finalização desse culto. Vamos orar ao Senhor, Vamos ficar de pé para nós orarmos a Deus nesse momento.